Oi, Raimundo Júnior aqui do Instituto Brasileiro de BPM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo. Aqui eu quero falar para você como você pode acelerar a transformação digital da sua empresa, da sua organização, seja ela pequena empresa, média empresa, multinacional, com a automatização de processos e serviços utilizando a ferramenta Camunda Platform. O meu nome é Raimundo Júnior, eu sou arquiteto BPM, arquiteto de integrações, trabalho nessa área há mais de 15 anos, sou arquiteto de software e eu já atuo nessa área e eu possuo algumas especializações e certificações como Camunda BPM, eu sou Certified Business Process Professional, certificações em Java, Oracle, BPM, Oracle SOA. Eu já atuei em projetos de automatização de serviços e processos de governos e de várias empresas nacionais e internacionais, e eu estou à frente também do Instituto Brasileiro de BPM, que é a minha empresa, e que o IBPM agora é a unidade de capacitação interna e externa da NT Consult, que é a parceira Platinum, é a maior parceira Camunda das Américas e é a parceira Platinum da Camunda e conta com clientes no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá e em outros países da América do Sul. Aqui é só para te falar um pouquinho mais de mim. Eu tenho esse livro, né? Escrevi esse livro, que é o livro BPM Fácil, que é uma metodologia simples para a gestão de processos. É um livro que foca em etapas e atividades para que você possa implementar uma melhoria e uma otimização contínua dos seus processos de negócio. Ele prega mesmo ali a execução de um projeto para otimizar os seus processos. É bem legal esse livro, tá? Fazendo um jabazinho aqui. E aqui eu quero falar da trilha da nossa apresentação. Eu quero falar um pouquinho para você do que é o Camunda, né? Sobre o que é o Camunda Platform. Eu quero explicar as diferenças entre Camunda 7 e Camunda 8, que são duas versões do Camunda. Eu quero falar um pouquinho de cases, né? Eu acho que um dos pontos mais importantes, explicar para você onde o Camunda está sendo implementado, como está sendo implementado. Eu vou mostrar um pouquinho aqui o Camunda também, fazer uma demo para você, vai ser bem legal isso aqui, bem interessante mesmo. Eu preparei um projetinho bem legal, rápido, né? Porque o Camunda proporciona isso, mas bem legal que você vai poder ver várias coisas. E no final eu vou deixar aqui o meu contato. Se você quiser falar mais comigo, eu vou deixar aqui uma consultoria gratuita para você, para falar sobre automatização de processos, falar sobre Camunda e falar sobre transformação digital. Então vamos lá. Primeiro, o que é o Camunda Platform? O Camunda ele é uma plataforma para automatização de fluxos de trabalho e fluxos de decisão que alavanca a automatização e orquestração de processos e serviços e ele alavanca também, né, a transformação digital e ele faz isso por meio de uma abordagem developer friendly e open source. Então o Camunda ele tem a sua versão open source que de longe é a melhor versão open source desse tipo de ferramenta no mercado. E o Camunda ele foi desenvolvido em Java e lançado como software de código aberto sob os termos da licença Apache. Aqui falando mais um pouquinho sobre o Camunda ele é uma ferramenta poliglota, adaptável, escalável, ele tem a implementação ágil, ele integra com tecnologias emergentes, eu vou falar daqui a pouco, né? Inteligência artificial, machine learning, várias outras tecnologias. Ele tem vários tipos de instalações. Uma coisa muito importante, o Camunda Platform ele não muda as tecnologias da empresa, então ele é poliglota, né? E com isso ele não muda as tecnologias da empresa, ele conversa com várias tecnologias e por fim ele adapta, gerencia e transforma os processos de negócio ponta a ponta de uma organização. E aqui é só para falar mais um pouquinho, né, da Camunda, ela tinha esse jargão, mudou um pouco, mas ainda continua, né? A função desse jargão ainda continua, que é automatizar qualquer processo em qualquer lugar. Então, o Camunda ele se comunica, né, ele proporciona tarefas humanas, proporciona regras de negócio, automatização de regras de negócio, ele se comunica com APIs, né, Web Services, serviços REST, ele também se comunica com a internet das coisas, microserviços, RPA, inteligência artificial, mecanismos, recursos de machine learning. Então, é uma plataforma bem aberta e que se adapta a qualquer tipo de situação. Aqui fala um pouquinho mais sobre o Camunda, né, que eu acabei de falar. O Camunda ele pode fazer essa ponte entre as tecnologias emergentes como RPA, Robot Process Automation, inteligência artificial, o BI, né, internet das coisas, machine learning, e o Camunda pode estar aqui no meio porque ele é baseado no Business Process Management, né, que é a disciplina gerencial de processo de negócio, e ele tem toda essa parte de automatização de fluxo de trabalho e fluxo de decisão, e com isso o Camunda proporciona, né, junto com o BPM,
ligar a estratégia à execução. Então é isso que as organizações buscam com o Camunda. Aqui falando um pouquinho das versões do Camunda, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a versão do Camunda 7, a versão 7 do Camunda, na verdade. A versão 7 do Camunda tem 3 fases básicas, 3 etapas básicas, que praticamente toda ferramenta dessa categoria tem. Então ela tem uma parte de design, né, que é uma parte de modelagem de processos de negócio, uma parte de automatização, que é a parte também onde a gente proporciona a execução desses processos, e uma parte de melhoria, né, que é a otimização dos processos de negócio. Aqui na estrutura do Camunda 7, nós temos na parte de modelagem e design 2 ferramentas, o Camunda Modeler, que é uma ferramenta desktop que você pode baixar e é gratuita, e você pode baixar e pode modelar os seus processos, e esses processos já podem ficar prontos para serem automatizados. Tem uma outra ferramenta chamada Cauemo, né? Essa sigla significa Camunda Web Modeler, ele funciona na web, né? É uma ferramenta na nuvem que você pode modelar os seus processos de negócio e você pode interagir com os usuários de negócio, modelando esses processos. E esse Cauemo também ele facilita a comunicação, tanto o Cauemo como o Camunda Modeler facilita a comunicação entre áreas de negócio e áreas de TI, áreas de tecnologia, porque ele implementa o BPMN 2.0. Aqui no Automate nós temos algumas ferramentas, temos o Cockpit, onde dentro do Camunda você pode ver a saúde dos processos, é uma parte operacional, onde você verifica como que os processos estão indo, a saúde desses processos, as instâncias, se tem algum tipo de erro, de incidente. Nós temos aqui o Task List, que é uma ferramenta mais voltada para o usuário final, o Cockpit para usuários operacionais e o Task List para usuários finais, né? Que é realmente uma área de trabalho que o usuário final pode entrar e atuar ali nas telinhas e nas suas atividades humanas. Nós temos aqui o Admin, que é uma ferramenta de administração do Camunda. Todas essas três aplicações são aplicações web que já vêm disponíveis, inclusive na versão gratuita do Camunda, a versão Community. Por baixo ali, quando eu digo por baixo, né, nós temos uma engine ali proporcionando o controle e orquestração dos fluxos de trabalho. Então nós temos o Workflow Engine e dos fluxos de decisão com o nosso Decision Engine. E nós temos aqui também a parte de melhoria, o improvement, né, dos nossos processos, onde gerentes e diretores atuam mais aqui, porque o Optimize, que é essa ferramenta que proporciona essa melhoria, ela pode formatar e pode elaborar dashboards e relatórios baseados na execução dos nossos processos de negócio. Então nós temos o ciclo completo aqui de modelagem, execução e otimização de processos dentro do Camunda 7. Aqui no Camunda 8, que é uma recém-lançada versão do Camunda, nós temos também os mesmos ciclos, né, de desenvolvimento, automatização e melhoria. Porém, nós temos uma pequena diferença. O Camunda 8 ele é uma ferramenta SaaS, né, ele é disponibilizado totalmente na nuvem, ao contrário do Camunda 7, né, que pode ser implementado, pode ser publicado na nuvem, mas ele também pode ser implementado on-premise. O Camunda 8 ele está disponível hoje no SaaS da Camunda e ele também tem uma distribuição, né, para as empresas que queiram colocar o Camunda 8 na sua nuvem privada. Então ele tem essas duas opções. O Camunda 8 ele tem só uma pequena diferença do Camunda 7, que ele não tem uma versão gratuita. Apesar de você poder fazer o download de todos os recursos e utilizar e testar, você só pode fazer isso em desenvolvimento. Em produção, você tem que pagar obrigatoriamente a licença. No Camunda 7, você tem uma versão Community que você pode colocar em produção e não precisa pagar licença com alguns recursos limitados. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que esses recursos eles podem ser extraídos de outras formas dentro do Camunda. Então, aqui falando um pouquinho do Camunda 7 ainda, o Camunda 7 ele possui várias instalações, tá? Ele tem o Embedded Process Engine, o Shared Container Managed Process Engine, o Standalone Remote Process Engine Server e o Clustering Model, né? Que é o modo de clusterização, que você pode colocar todas essas outras 3 instalações do Camunda de uma forma clusterizada, tá? Então o Camunda 7 ele te dá essas opções, ele é bem aberto, é bem legal, você pode instalar da forma como você quiser. O Camunda 8, como eu falei, ele tem a versão SaaS, onde você utiliza
o Software as a Service da Camunda, né? Você vai utilizar o Camunda 8 ali na nuvem da Camunda, e ele também proporciona ali o Camunda Platform 8 Self-Managed, que é uma versão que você pode pegar esse Camunda e implementar na sua nuvem privada, mas como eu já disse, para colocar em produção você precisa pagar a licença. Aqui um pouquinho da história das duas versões. O Camunda 7 ele veio desde lá de trás, desde 2013, então ele vem percorrendo assim a evolução, ele vem evoluindo, né? As suas ferramentas, as suas tecnologias, a sua forma de trabalhar com os processos de negócio. E o Camunda 8 acabou de entrar, entrou agora em abril de 2022, e antes ele era o Camunda Cloud. Então o Camunda Cloud chegou na sua versão 1.4 e aí foi migrado para a versão 8 do Camunda. Então nós temos a versão 7, que é essa que veio desde 2013, que tem essa implementação híbrida que eu mostrei aqui para você. E agora nós temos o Camunda 7 e o Camunda 8 caminhando juntos. O Camunda 7 ele não vai ser descontinuado, tá? A Camunda vai manter, né, o suporte e evolução por pelo menos mais 5 anos. Então é uma ferramenta bem robusta que vai continuar vivendo aí em paralelo com o Camunda 8, que também vai sofrer aí as suas evoluções. Aqui é a comparação do Camunda 7 com o Camunda 8. Nós temos aqui no Camunda 8 o ambiente em nuvem, né? Onde nós temos ali o motor de processo que é o Zib, ao contrário do Camunda Workflow Engine, né? Ele é um pouco diferente, mas tudo isso em nuvem, basicamente com uma parte web para modelar os processos, também com a parte operacional, assim como o Camunda 7. Porém, nós temos essa diferença que o Camunda 8 ele é praticamente para a nuvem. Aqui é falando um pouquinho do Camunda Community versus o Camunda Enterprise para a versão 7. Então, se você olhar aqui em termos de recursos, o Camunda Community Enterprise, todos eles possuem BPMN, DMN, possuem os motores, né, de workflow e de decisões, possuem um modeler para modelar os processos, tem os web apps, né, tanto em versão Community quanto Enterprise, tem o Cockpit, o Task List, o Admin. Alguns recursos a mais aqui a versão Community não possui, como o Optimize para relatórios, alertas, garantia contratual, aqui já vem a questão do licenciamento, né? SLA 24/7, patch release para o futuro, consultorias e treinamentos incluso. O Community, que é a versão gratuita, ele não possui essas outras garantias contratuais aqui de baixo, além do recurso do Optimize. Aqui eu trouxe aqui um gráfico bem legal para mostrar para vocês as diferenças entre o Camunda 7 Community e o Camunda 7 Enterprise. Então, o que está de azul aqui você pode ver que é licenciado, é do Enterprise, mas você pode ver que a maioria das coisas que já vem disponíveis no Camunda 7 são do Open Source, do Community e Free, né? Então, nós temos aqui o Camunda Modeler, o Camunda Task List, que é a aplicação web, parte do Camunda Cockpit. Essa outra parte aqui, ela é implementada no Camunda Enterprise, mas você vai ver que, como nós temos o banco de dados do Camunda Enterprise e Community para a plataforma 7, ele é o mesmo, então você pode retirar essas informações e esses recursos do banco de dados do Camunda, tá? O que está aqui em azul, que no caso seria para o Enterprise Edition. Nós temos o Camunda Admin, completamente também no Camunda Community. Por baixo ali nós temos, né, o Java REST API, as engines BPMN e DMN, e o banco de dados é o mesmo também, certo? Para o Camunda Enterprise nós temos parte do Cockpit, como eu já expliquei, o Camunda Optimize, e aqui o Camunda Optimize internamente ele utiliza o Elasticsearch. Falando um pouquinho aqui só dos tipos, né, de trabalhos que você pode fazer com Camunda, né, os tipos de automatização de processo, nós temos tipicamente processos com workflows humanos e processos com workflows técnicos. E o Camunda trabalha muito bem com qualquer um desses tipos de processo. E se você tinha essa dúvida, né, tá aqui esclarecida essa dúvida. Aqui falando um pouquinho sobre a arquitetura do Camunda, como, né, uma das formas como ele pode ser implementado. Então você pode ter ali um front-end web, mobile, ou você pode utilizar o Task List próprio do Camunda, que já é um front-end para o usuário final de negócio. Você tem a comunicação REST com BPMS, com core do Camunda, né, onde nós temos o Java, o REST API. Nós temos aqui o Workers, que podem se comunicar com o Camunda também, workers desenvolvidos em outras linguagens como Python, como
PHP, qualquer outro tipo de linguagem, você pode se comunicar com o Camunda, porque ele tem o REST API. Nós temos aqui serviços comunicando com esses workers. Por baixo nós podemos ter message brokers, né, como Kafka, RabbitMQ, conversando também com os workers, ou conversando diretamente com o Camunda. Nós podemos ter aqui banco de dados Postgre, MySQL e Oracle. Na página do Camunda você vai ver uma imensidão de bancos de dados disponíveis, né, para o Camunda. Aqui falando um pouquinho sobre as formas de chamadas de serviço do Camunda, você pode ter uma chamada passiva, né, um passive call, ou uma chamada ativa. No passive call nós utilizamos uma técnica no Camunda chamada de external tasks, são tarefas externas, onde o Camunda ele publica no seu banco de dados um tópico com as informações do processo até aquele momento, e esse tópico ele fica disponível para ser consumido por meio do REST API por workers, né, que são trabalhadores externos, que podem, como eu falei, podem ser escritos em qualquer linguagem de programação, e esses workers podem buscar essas informações, trabalhar com elas e dar continuidade no processo com o Camunda. E aqui do outro lado nós temos os active calls, né, que são as chamadas de serviços diretas, né, são as chamadas síncronas. Aqui no passive call nós teríamos as assíncronas e aqui nós temos as síncronas. Então, nós chamamos o serviço, já esperamos o resultado e damos continuidade ao processo. Aqui nós temos os SAP, por exemplo, né, que são chamadas tipos, né, exemplos de chamadas ativas. SAP, chamadas para serviço SAP, para serviço de ERPs, chamadas Java, né, back-end, C#, qualquer tipo de sistema que proporciona essa comunicação com o Camunda. Aqui algumas vantagens do Camunda frente a outras ferramentas, né? O Camunda ele é multi-cloud e ele permite a instalação em ambientes on-premises. Ele tem o formato BPMN 2.0, é muito importante isso, porque algumas ferramentas como o Step Functions e outras várias ferramentas não possuem o BPMN 2.0, que é vamos dizer, o core da comunicação entre negócio e tecnologia. Tecnologia consegue ler BPMN 2.0 e negócios também. Então, esse formato do BPMN 2.0 é muito importante. E ele é compatível com outras ferramentas BPMS, né? Então, se você pegar uma ferramenta tipo o Visage, um Oracle, um IBM da vida que implementa o BPMN 2.0, você pode trazer os seus processos para dentro do Camunda. O Camunda é altamente personalizável, ele consegue customizar e integrar com diversas APIs e ferramentas. Ele possui gatilhos indiretos, né? Coisas que o Step Functions não tem, outras ferramentas também não tem, que são eventos e timers que podem disparar, né, sozinhos os nossos processos e disparar ações dentro dos nossos processos. Ele também possui user tests, né? São as tarefas humanas, as telinhas ali para os usuários atuarem. Ele possui uma interface amigável para o time de dev e de negócios, mais uma vez BPMN 2.0. Ele é open source e possui uma versão free. E ele conversa com outras tecnologias, como eu já falei, né? Tecnologias, serviços ou tarefas externas. Aqui falando um pouco desse relatório aqui da Forrester Inc., que diz que projetos implementados com Camunda tiveram um tempo de finalização 3 vezes mais rápido do que outras ferramentas BPMS, tá? Nesse relatório aqui, que está nesse link aqui, camunda.com/Forrester-TEI, a Forrester levantou aqui algumas informações bem interessantes. Aqui é uma imagem retirada lá do relatório que diz que 96% do tempo do usuário final foi economizado pela melhoria e otimização de processos utilizando o Camunda. A automatização de processos com o Camunda reduziu cerca de 90% de instâncias de processos incorretas. A automatização de processos permitiu reduzir as equipes em 83% para suportar os processos. Então o cockpit ali ajudou muito, né? Reduziu muito as equipes para suportes de processos. E tem aqui alguns ganhos, né? Dentre alguns ganhos, tem esse aqui, que é um aumento em $1 milhão em lucro por agilidade nos processos e lucro de $800 mil por melhoria do Customer Experience, a experiência do usuário. Então, se você entrar lá e baixar esse relatório e ler o relatório completinho, você vai ver as informações, além de várias outras. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre os cases de adoção do Camunda. Se você acessar aqui camunda.com/case studies, você vai ver um monte de empresas que adotaram Camunda e que tem cases de sucesso com Camunda. Esse aqui é um bem interessante, que inclusive nós da NT Consult participamos desse projeto, que é 24 Hour Fitness, que é uma empresa, é uma multinacional de academias dos Estados Unidos.
Aqui eu até marquei de vermelhinho, né? Que o arquiteto de solução aqui da empresa disse o seguinte, que eles estão explorando muito o Camunda, né? Estão elevando o Camunda ao extremo e eles têm aqui por volta de 800 processos publicados com mais de 230 milhões de instâncias executadas por dia. E eles têm por volta de 250 tabelas de decisão publicadas com mais de 90 milhões de decisões avaliadas, de instâncias de decisões avaliadas por dia. Então, realmente isso aqui é algo surreal e a empresa está funcionando muito bem com o Camunda por trás fazendo tudo isso. Aqui é mais um case de adoção, o Sicredi, né, que possui mais de 5,5 milhões de associados, até onde eu pesquisei, mas o Sicredi, ele tem processos 100% customizados às necessidades da operação e jornada do cliente, ele tem ali uma interface configurável por cooperativa, ele tem o Camunda trabalhando por trás de tudo isso, flexibilidade para a criação de novos produtos, ele tem uma arquitetura visando escala e omnicanalidade, aplicativo, agência, internet bank, maior facilidade para integrações com outros sistemas do banco, CRM, canais parceiros, onde entra o Camunda se comunicando com tudo isso, e ele tem uma esteira baseada em motores de fluxo de trabalho e fluxos de decisão. Aqui um outro case que é da LifeWorks, né? Antiga Morno Chapéu. Eu trabalhei pessoalmente nesse projeto, é um projeto dos Estados Unidos. Nós trabalhamos ali no processo de inscrição e solicitação de benefícios, um deles, né? Existem outros que nós trabalhamos, que é um enrollment para o governo do estado do Havaí. A LifeWorks possui mais de 24 mil clientes entre governos estaduais e federais da França, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Utilizam Camunda lá dentro dos processos. Mais um case, a BASF, que é a indústria química multinacional, né, gigante aí. Ela tem mais de 4 mil colaboradores só no Brasil, vendas de aproximadamente 2,7 bilhões só no Brasil também. E eles possuem lá processos 100% customizados às necessidades da operação e dos colaboradores. 2 processos que eu participei também, trabalhei nesses projetos. Processo de permissão de trabalho, Work Permit, processo de rastreabilidade de ações, Action Tracker. E eles fazem a utilização do Camunda como orquestrador de processos e serviços. Mais um case aqui de um gigante, Santander, que esse projeto ele englobou a solução de automatização e orquestração de processos e serviços com Camunda para realizar dezenas de automatizações de infraestrutura da organização. Então, toda a infraestrutura da organização que poderia ser automatizada foi feito com Camunda aqui dentro do Santander. Mais um projeto aqui, nem preciso apresentar esse cliente, né? A Globo é um cliente da NT Consult também, cliente nosso. O projeto com a Globo inclui automatização e orquestração de processos em suas plataformas de CRM, de cobrança, em diversas tecnologias, como, né, o próprio Camunda, Java, arquitetura DevOps. E se hoje você for lá na Globo e solicitar algum serviço lá do Globoplay, por trás você vai ter o Camunda trabalhando ali e ajudando na entrega desses serviços. Mais um case aqui de muito sucesso, que é o Age, né? Hoje é Age, era o Age Bank. Ele tem mais de 3 milhões de clientes no Brasil. Eu acho que tem até mais, né? Essa foi a minha última pesquisa. Eles possuem processos customizados às necessidades da operação e jornada do cliente também, principalmente na originação de produtos baseados em BPM. Então, tem processos para originação de todos os produtos e serviços, oferta de serviços para os clientes e tudo isso com o Camunda ali por trás, né? Cadastro de abertura de contas em conjunto com a contratação de crédito e cartão, formalização digital, derivação de processos específicos, tipo crédito consignado. Então, tem muita aplicação do Camunda aqui dentro do Age. E agora eu quero mostrar um pouquinho do Camunda para você. Vamos lá para a nossa telinha. Eu já tenho o Camunda rodando, tá? Ele está rodando aqui na minha máquina. Eu já vou abrir aqui o meu Camunda, tá? Ele está aqui numa portinha específica que eu coloquei. Esse é o Camunda, tá? Aqui eu vou fazer o login com um usuário de demonstração. Então nós temos aqui basicamente 3 aplicações no Camunda, as aplicações web que eu te mostrei. Então nós temos aqui o Cockpit, que é onde nós podemos ver aqui a saúde dos nossos processos, né? Quantas instâncias estão rodando, incidentes abertos, atividades humanas abertas, definições de processos, decisões, cases, enfim, nós temos várias coisas aqui. Nós temos o Cockpit, que é essa tela onde nós estamos, temos o Task List, como eu te falei, onde o usuário final pode atuar nas atividades do processo, e nós temos aqui o Admin, onde eu posso criar
grupos, segmentar usuários por grupos, e esses usuários e grupos podem atuar nos meus processos, ok? Aqui eu quero falar de um case, rapidão aqui, dessa demo, que é esse case aqui de um processo seletivo. Então, eu mapeei esse processo, modelei esse processo, na verdade, e automatizei. Então, nós vamos ter aqui a inicialização do processo. Eu tenho uma fase aqui de protocolar o processo seletivo dentro da minha organização. Então, é um processo seletivo, é um orçamento que eu quero aprovar para um processo seletivo. Eu tenho aqui algumas chamadas de serviço. Então, eu tenho envio de notificação de e-mail aqui, que o processo foi protocolado. Após ele ser protocolado aqui, eu envio para o usuário que ele foi protocolado. Esse serviço aqui eu estou chamando como serviço REST. Eu poderia chamar qualquer outro serviço, como um serviço de um ERP, ou SAP, um CRM, tá? Um back-end também, interno ou externo. Aqui eu tenho um subprocesso onde eu vou realizar a análise financeira desse processo seletivo. Ele sendo aprovado, a gente passa aqui para uma autorização do processo seletivo, onde eu tenho, né, o superintendente fazendo essa autorização. Então, aqui nessa raia de baixo é o superintendente. Aqui no meio, para realizar a análise financeira, eu tenho o analista da diretoria financeira. Aqui em cima eu tenho a área solicitante. E lá em cima, né, onde eu vou ter uma atividade aqui de humana, né? Aqui eu só coloquei aqui para a gente identificar que pode ser uma pessoa do protocolo que pode arquivar o processo. Essa pessoa vai arquivar o processo após ele ser aqui rejeitado, né, no caso. Então, se eu autorizo, ele vem para cá e envia as notificações que foi autorizado ou não autorizado. Se eu não, se ao realizar a análise financeira, eu ver que esse processo seletivo não pode ser enviado para a aprovação, aqui, né, para autorização, eu vou decidir se eu arquivo ou vou buscar mais recursos, né? Que na análise financeira provavelmente eu não tive esses recursos. Dentro do processo da análise financeira, eu tenho aqui uma etapa de analisar a documentação de processo, lançar a dotação orçamentária. Aqui eu tenho uma regra, uma tabela de decisão que me diz se, de acordo com o valor esperado para esse processo seletivo e a dotação orçamentária, eu posso dar continuidade e assinar aqui de acordo com a superintendência financeira, ou se eu vou dizer que a dotação orçamentária não foi aprovada de acordo com o orçamento, né? Então, eu tenho esses dois caminhos que eu posso seguir. E aqui, né, nós temos aqui uma DMN, que é uma tabela de decisão, onde eu tenho todas aquelas regras. De acordo com a dotação e com o valor, eu posso dizer se está aprovado ou não. Eu posso implementar dezenas ou até centenas de regras nessas tabelas, e eu posso ter aqui várias tabelas também aqui no meu motor de regras, onde eu posso utilizá-los nos meus processos de negócio. Então vamos lá, vou fazer só esse exemplozinho aqui rapidinho. Eu vou aqui no meu Task List. Eu vou clicar aqui em Start Process. Aqui eu vou iniciar o meu processo principal, que é do protocolo à seleção. Ele já me mostra aqui quem é o solicitante. Eu já vou colocar aqui o meu nome, Raimundo. A minha matrícula, uma matrícula qualquer, né? Poderíamos fazer algumas validações nisso. O meu e-mail, raimundo@Instituto Brasileiro de BPM, Start. Nesse momento ele já iniciou uma tarefinha protocolar processo. Quando eu clico nessa tarefa aqui no meu Worklist, você pode ver que eu consigo ver os detalhes da tarefa. Eu posso pegar essa tarefa para mim, como usuário final, e trabalhar nessa tarefa. O interessante do Camunda é que aqui no Worklist dele, você já consegue ver um histórico de quem aprovou, de quem iniciou, o diagrama de onde está o nosso processo. E aqui eu posso ter algumas descrições, alguma coisa assim, mas o mais legal é esse diagrama, né, que eu posso ir acompanhando onde o meu processo está aqui dentro das minhas atividades. Voltando para o formulário, eu vou preencher aqui a data de hoje. Vou colocar aqui o nosso processo de recrutamento, a descrição do processo, uma descrição qualquer. Vou colocar aqui o valor do processo. Esse valor vai influenciar lá na nossa regra da tabela de decisão. Se eu voltar lá na nossa tabela, você vai ver que nós vamos ter dois tipos. Eu coloquei aqui só dois tipos de dotação orçamentária, a 200.0 e a 201.0. E se na 200.0 o valor estiver abaixo de 120 mil, eu digo que está aprovado. Se estiver acima de 120 mil, eu digo que não está aprovado. No caso, para 201.0, se estiver abaixo de 200 mil, eu digo que está aprovado. Se estiver acima de 200 mil, eu digo que está recusado, que não está aprovado, né? Então, essa é a regrinha aqui do nosso
case, né? Então eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, de 121 mil, tá? Não coloquei formatação aqui, só para... eu posso aqui, inclusive, colocar documentos, tá? Memorandos aqui, posso colocar o que eu quiser aqui nos meus processos, tá bom? Vou colocar aqui esse PDF, vou colocar aqui uma imagem também, eu posso colocar imagens, né? Fotos, o que for, tá ok? E vou dar um complete nessa minha tarefa. Quando eu dou um complete nessa minha tarefa, nós temos aqui, ó, uma outra atividade, realizar a documentação, analisar a documentação do processo, que eu poderia ter colocado para outro grupo, né? Nesse momento eu posso pegar essa atividade para mim, as informações que já foram preenchidas ficam desabilitadas. Eu tenho aqui, somente nessa atividade, eu só tenho a tarefa de verificar a documentação e dizer se a documentação está ok, né? Nesse caso aqui eu posso clicar também, posso baixar a documentação ou a imagem. Aqui eu baixei a imagem, estou abrindo a imagem, né? Abri a imagem aqui. Voltando aqui no nosso processo, eu posso baixar esse PDF também, posso verificar. Aqui eu verifico o PDF, eu verifico a documentação e digo que a documentação está ok e dou um complete, né? Marco que está ok e dou um complete. Se eu não marcar que está ok e der um complete na minha tarefa, aqui ele não vai passar para o lançamento de dotação orçamentária e ele vai finalizar o nosso processo diretamente e vai para o nosso processo principal. Aqui no caso eu vou marcar que está assim, está tudo ok, eu vou dar um complete. Agora nós viemos aqui para a atividade, no nosso subprocesso de análise financeira, de lançar a dotação orçamentária. Todas as informações já estão ali, eu tenho duas dotações orçamentárias, a Secretaria A, que é a 200.0, e a Secretaria B, que é a 201.0. Então aqui selecionando a Secretaria A e tendo em vista que eu coloquei um valor de 121 mil, que é acima do que a gente teria, eu vou dar um complete aqui. E após isso, o meu processo vai fazer o quê? Ele vai passar pela minha tabela de decisão e decidir se eu posso ir para a assinatura da diretoria financeira ou se eu vou dizer que não existe dotação orçamentária, né, recursos. Eu vou mandar uma notificação para o usuário, dizendo, né, o usuário que colocou um e-mail lá no início, no caso foi o meu e-mail, eu vou mandar um e-mail para ele dizendo que não tem dotação orçamentária. Aqui só para te mostrar rapidinho, eu vou aqui para o meu e-mail e provavelmente quando eu protocolei o processo, só um minutinho, quando eu protocolei o processo, eu já recebi um e-mail aqui dizendo que o processo foi aprovado, né? Olha aqui, ó, processo protocolado com sucesso. E agora nós vamos acompanhar aqui os nossos e-mails, né? Lógico, eu posso colocar qualquer informação aqui. Essa aqui é uma chamada de serviço que eu tenho dentro do processo. Aqui, nesse momento, nesse meu formulário, eu vou selecionar a Secretaria A e vou dar um complete. O meu processo completou. Porém, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Ele já me mandou a notificação. Olha só, dotação orçamentária não aprovada. O que o meu processo fez? Ele verificou, viu o lançamento da dotação orçamentária, verificou a regra de acordo com o valor, viu que a dotação orçamentária não atendia, né, de acordo com o valor, de acordo com o 200.0 lá, né, que tinha que ser abaixo de 120 mil. Então ele enviou a notificação, finalizou o nosso processo, ele veio aqui para o nosso processo que estava aqui, chegou e finalizou aqui a nossa atividade. Então, finalizando a nossa atividade, ele veio aqui para decidir sobre arquivar ou buscar recursos. Que tarefa é essa? Essa tarefa aqui, ó, decidir sobre arquivar ou buscar recursos. Então, se eu não tive uma aprovação da minha dotação orçamentária, ele veio para essa atividade. Aqui eu posso marcar que eu quero buscar recursos. Eu vou pegar aqui e marcar, ó, eu quero obter recursos ou desistir. Nesse caso eu vou desistir, colocar uma justificativa e vou dar um complete. E a gente foi para a tarefa de arquivar processo aqui. Nesse momento eu não implementei nenhum formulário aqui, eu posso simplesmente finalizar o meu processo. E aí eu tenho o meu processo finalizado e todos os dados estão no banco de dados e eu posso retirar dados estatísticos e históricos do meu processo de negócio.
ok? Então, essa era a demo que eu queria te mostrar aqui, bem legal. Se você quer uma consultoria gratuita em Camunda, se você quer minha ajuda para analisar os seus processos, para ver um plano de transformação digital baseado em automatização de processos de negócio, fale comigo, me mande mensagem, clique aqui embaixo, se tem um botão aqui embaixo, clica aqui, agende uma sessão, uma consultoria estratégica comigo, ou me encontre aqui no LinkedIn, Raimundo-Júnior-IBPM, ou através do meu WhatsApp, pode me mandar mensagem que eu teria o prazer em conversar com você e discutir todos os detalhes do Camunda, te ajudar a ter uma visão mais estratégica da transformação digital com automatização de processos e serviços e, quem sabe, fazer uma bela parceria contigo, beleza? Então, te espero, me manda mensagem que eu estou aqui à disposição e muito obrigado por ter ficado até aqui. Até mais.